Fala galera, beleza? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Eu sou o professor Ebert e estou aqui para mais uma aula para vocês. Essa aula é de literatura e também de interpretação de texto. Nós vamos falar sobre o pré-modernismo, período muito interessante que nós estamos vendo em sala de aula. O objetivo dessa aula é refletir sobre a literatura brasileira vivenciada nas duas primeiras décadas do século XX e seus principais autores. Bom, a literatura brasileira ela vivia nas duas primeiras décadas do século XX em um momento de transição. Por um lado, perdurava a influência de correntes estéticas do século XIX, como o realismo, o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo. Por outro, já se notavam mudanças, como o reflorescimento do nacionalismo e a busca de uma língua brasileira mais próxima do povo, que apontava para uma renovação estética. Vocês se lembram, meus alunos, meus queridos alunos, né? Vocês se lembram que a literatura ela é dividida em períodos. E aqui no Brasil nós vamos desde o quinhentismo até o período contemporâneo. Durante o século XIX foi muito forte o período conhecido como romantismo e que tentava resgatar a identidade nacional, buscava essa valorização da identidade nacional. O pré-modernismo e depois com a semântica da arte moderna em 1922, com o início do modernismo, volta essa tentativa de resgate da identidade nacional. Vamos entender agora as principais características desse período. É bom a gente lembrar que nem todos os autores consideram o pré-modernismo um período literário, consideram um período de transição. Bom, entre as principais características nós temos a ruptura com o academicismo, ou seja, aquela linguagem rebuscada, aquela linguagem parnasiana, aquela linguagem enfadonha. Ruptura com o passado e a linguagem parnasiana. Se usava uma linguagem coloquial, simples, mais próxima do povo. A exposição da realidade brasileira era diferente, o litoral, as grandes cidades, era diferente, as áreas mais afastadas. Nesse contexto entrava o regionalismo, entrava o nacionalismo. A marginalidade das personagens, figuras como o sertanejo, aqueles que viviam no sertão nordestino, o caipira, aquele que vivia no campo e tirava o seu sustento do campo, o mulato, que era o mestiço, né? O mestiço entre o branco e o negro, muito discriminado pela sociedade da época. Temas como fatos históricos, fatos políticos, fatos econômicos, fatos sociais são muito utilizados, muito discorridos durante esse período. Bom, agora nós vamos conhecer alguns dos principais autores brasileiros que ganharam destaque durante o pré-modernismo. Bom, para vocês entenderem um pouquinho desse período, é bom a gente lembrar que o Brasil passava por momentos como a República do Café com Leite, ou seja, a influência de uma oligarquia rural que comandava o Brasil, inúmeras revoltas, como a revolta da vacina, revolta da chibata, revolta da armada, a Guerra de Canudos, né, que inclusive gerou uma das principais obras brasileiras, que foram Os Sertões. Bom, nosso primeiro autor é Euclides da Cunha. Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha foi escritor, poeta, ensaísta, jornalista, historiador, sociólogo, geógrafo, militar e engenheiro brasileiro. Ocupou a 7ª cadeira, ou a cadeira número 7, na Academia Brasileira de Letras, entre 1903 e 1906. A sua principal obra foi Os Sertões. Nessa obra, ele retrata a terra, onde ele descreve bem a caatinga, o sertão, o homem, a figura do sertanejo, a vida do sertanejo e, por fim, o conflito, a luta armada, onde ele tem contato tanto com o exército quanto com Antônio Conselheiro. Graça Aranha. José Pereira da Graça Aranha foi escritor, foi advogado, diplomata maranhense, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e um dos organizadores da Semana da Arte Moderna em 1922. Suas principais obras, que merecem destaque, Canaã, Malazarte e A Estética da Vida, e também O Espírito Moderno.
Monteiro Lobato. José Bento Renato Monteiro Lobato foi escritor, editor, ensaísta e tradutor brasileiro. Também se formou em Direito, atuou como advogado, mas ficou realmente conhecido, por suas obras, ficou conhecido como escritor. Foi um dos mais influentes escritores do século XX. Ficou muito conhecido por suas obras de caráter infantil de cunho educativo, como, por exemplo, a série de livros O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Lima Barreto. Afonso Henriques de Lima Barreto, também conhecido como Lima Barreto. Foi escritor, jornalista brasileiro. Chegou de ser matriculado na Escola Militar de Engenharia quando teve que sair da escola para poder sustentar a família, quando o pai foi internado como louco no hospício. Ele tinha que sustentar a mãe e os irmãos. Aos 20 anos já era pai. O escritor, ele rompe com o nacionalismo fanista, com o nacionalismo exagerado. As suas obras criticam os temas sociais. Ele é neto de negros escravos, então a vida toda ele sofreu com o racismo e ele mostrava esse preconceito em suas obras, em seus ensaios, em seus escritos. E sua principal obra, aquela que merece mais destaque, é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que foi escrito numa linguagem coloquial. Nela, o autor faz crítica à sociedade urbana do final do século XIX. Policarpo Quaresma, como nós vamos ver mais para frente, era um funcionário público de classe média baixa, que era nacionalista exacerbado. Enfim, nós vamos estudar bastante sobre ele no decorrer de nossas aulas. Augusto dos Anjos. Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos nasceu em 28 de abril de 1884 no engenho do Pau do Arco, na Paraíba. Foi educado pelos pais dele, cresceu em meio a uma grande biblioteca que o pai tinha dentro de casa. Autores como Schopenhauer, Nietzsche, Kant, autores e escritores brasileiros como Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Cruz e Souza, Graça Aranha, entre outros, fizeram parte do conhecimento desse autor, fizeram parte da formação dele. E para tanto, ele cresceu com um estigma extremamente pessimista, muito voltado para a decomposição da matéria. O seu principal livro poético, intitulado Eu, traz temas muito inovadores no modo de escrever, ideias modernas, termos científicos e temáticas influenciadas por uma multiplicidade intelectual. Se formou em Direito, mas nunca exerceu. Ele foi professor, ele foi jornalista e dava aulas particulares. Aqui tem um pequeno trecho de um de seus versos. Versos íntimos, em 1912. Fez: ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente em gratidão, essa pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que te afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Vocês conseguem perceber por esses versos a tendência melancólica, pessimista. Não é à toa que ele era conhecido como o Doutor Tristeza na Paraíba, ou o poeta da morte, o poeta da depressão. Bom, pessoal, é isso aí. Nós lemos mais 2 outros poemas de Augusto dos Anjos em sala de aula e já resolvemos os exercícios, as páginas 16 e 17 do nosso material. Agora nós vamos continuar com as atividades do nosso material de estudos, lendo um trecho do livro de Triste Fim de Policarpo Quaresma e fazendo as atividades de interpretação e compreensão de texto que se segue. Fiquem com Deus e até a próxima.